A retenção urinária é quando a urina fica presa dentro do sistema urinário devido a uma incapacidade de urinar. Se você está passando por isso, eu te garanto que nesse vídeo você vai entender a sua situação melhor. Eu sou o Dr. Iago Murilo, sou médico nefrologista e eu vou começar falando um caso de uma paciente. É uma mulher de 32 anos que foi ao pronto atendimento com a seguinte queixa: dificuldade para urinar e dor na parte baixa do abdômen. Ela chegou por volta das 8 horas da noite e falou que tudo começou na manhã daquele dia, com uma leve dificuldade para urinar, que com as horas foi aumentando, e também uma dor na parte baixa do abdômen. E na última hora, antes de ir ao pronto-socorro, ela estava com uma dor muito importante e já não conseguia urinar. Ela foi avaliada, fez um ultrassom que identificou um bexigoma, que é a urina presa dentro da bexiga e é um sinal de retenção urinária. Doutor, me explica, como acontece a retenção urinária? Quais são as suas causas e consequências? Pode ser causada por uso de alguma medicação? É isso que nós vamos entender. Vamos lá! Preste muita atenção, eu vou te ensinar de forma fácil como acontece o processo de micção. A urina é formada nos rins, que desce por esses canais chamados de ureter, até chegar nessa bolsa, que é a bexiga, local em que vai ficar momentaneamente armazenada para depois ser jogado para fora através deste canal chamado de uretra. Então, a bexiga é bem importante nesse processo. Ela tem que ter a capacidade de se dilatar, aumentar de tamanho com a quantidade de urina que está dentro dela e também de se contrair para expulsar a urina. E tudo isso só acontece se esse músculo da bexiga, chamado de músculo detrusor, estiver em sincronia com os músculos do assoalho pélvico, esfíncteres e também com o sistema nervoso central. Ou seja, existe um centro nervoso que também controla a micção. Para um processo de micção adequada, a gente tem que ter a sincronia entre essas estruturas. Dito isso, o que deve estar acontecendo para a sua urina ficar presa? Nós dividimos em duas situações. A primeira é um problema de lentificação ou diminuição da contração da bexiga, do músculo detrusor, também chamado de hipoatividade do detrusor. E a segunda é uma obstrução ao fluxo da urina, ou seja, existe alguma coisa atrapalhando a passagem da urina. Quais são as causas de hipoatividade do detrusor? 1. O próprio processo de envelhecimento. Com o tempo e prioritariamente a partir dos 50 anos, existe uma menor capacidade de contração da bexiga. Por isso, idosos têm maior risco de ter uma retenção urinária. Segundo, pessoas com diabetes descontrolado ou que têm muito tempo de diabetes. Bem como o diabetes pode gerar alterações na retina, nas pernas, ela também pode gerar uma neuropatia, que é uma dificuldade de inervação da bexiga. 3. Doenças neurológicas. Por exemplo, esclerose múltipla, sequela de AVC, ou acidente, trauma ou doença na medula. Essas doenças neurológicas podem paralisar completamente a bexiga, que é um quadro que nós chamamos de bexiga neurogênica. E a quarta causa de hipoatividade do detrusor é o uso de medicações, que será tema do meu próximo vídeo. Assim que liberado, eu vou deixar o link no card e também
no final desse vídeo. Então nós já falamos das causas que lentificam a bexiga ou a sua parte nervosa. E agora nós vamos para as causas que obstruem o fluxo da urina. Uma causa muito comum no homem é o aumento da próstata, a hiperplasia prostática benigna. Outra causa muito comum na mulher idosa, que teve várias gestações, é a cistocele, também conhecida como bexiga caída, que é onde há um enfraquecimento da parede da vagina e a bexiga cai por sobre a vagina. Outras causas são tumorações na região pélvica, mulheres com grandes miomas ou mesmo em quadros de constipação, quando há o fecaloma, que é o bolo endurecido de fezes na região retal. Todas essas causas distorcem a anatomia normal da região pélvica e podem obstruir o fluxo da urina. Estas são as causas anatômicas de obstrução, mas também existem as causas funcionais, que eu vou deixar apenas os exemplos. Dito isso, como que é feito a avaliação clínica destes pacientes? O primeiro passo é entender se trata-se de um processo agudo ou crônico. Agudo quer dizer que iniciou recentemente. Já crônico quer dizer que é um processo que já acontece há bastante tempo. E aqui, especificamente, há mais de 6 meses. A retenção urinária aguda é o caso que eu citei no início do vídeo. É uma pessoa que rapidamente tem uma dificuldade progressiva para urinar e que começa a sentir uma dor, um desconforto na parte baixa do abdômen. E geralmente ela acontece após um evento precipitante, como por exemplo, um trauma, acidente, anestesia, uso de medicações, após o parto ou após uma cirurgia. Já os quadros crônicos podem ter poucos sintomas ou mesmo ser assintomáticos. E geralmente as causas crônicas, elas não causam dor, como por exemplo, secundário ao diabetes ou alguma doença neurológica. Então, atenção! As informações mais valiosas para a gente retirar num paciente com retenção urinária são: se fez alguma cirurgia recente e como foi a anestesia, se tem alguma doença neurológica ou mesmo diabetes, quais medicações está em uso atual, ou se, por exemplo, é uma mulher em pós-parto, quais os sintomas associados àquela retenção da urina, se já fez algum tratamento de radioterapia na região pélvica, como está o ritmo intestinal, se existe alguma doença ginecológica ou história de traumas e acidentes. Essas informações são valiosas para o entendimento dos exames complementares. E quais exames serão necessários à avaliação? Os mais básicos são os exames urinários, como a urina tipo 1 e a urocultura, que pode ser coletada espontaneamente ou através de um cateterismo, que é quando passa uma sonda, um catéter para coletar o exame ou desobstruir a urina. Paralelo a isso, serão necessários exames de imagem, como por exemplo o ultrassom dos rins e das vias urinárias, com análise do resíduo pós-miccional. O que é isso? A pessoa vai fazer um ultrassom dos rins e das vias urinárias com a bexiga cheia e depois vai urinar e retornar, e o médico vai fazer a avaliação com a bexiga vazia e quantificar quanto de urina restou dentro da bexiga. Um valor maior do que 200 ml já é considerado anormal. E se essas quantidades aumentadas persistirem mais do que 300 ml em vários exames por um período de 6 meses, nós dizemos que o quadro é crônico. Outro exame muito importante é o estudo urodinâmico,
A pessoa vai no laboratório e vai ser estudado literalmente como que está o fluxo da urina e a força de contração da bexiga. Esse exame é bem importante para diferenciar se existe uma hipoatividade da bexiga, do detrusor, ou uma obstrução. Outros exames que podem ser necessários é a cistouretroscopia, avaliação urodinâmica por vídeo, eletromiografia, tomografia de abdômen e pelve, ultrassom transvaginal e exames de sangue, principalmente para avaliar a função dos rins, por meio do exame da creatinina. Quais são as consequências da retenção urinária? Doença renal crônica que é levar ao mau funcionamento dos rins, cálculo na bexiga, infecções urinárias ou dilatação das vias urinárias superiores. E como é o tratamento da retenção urinária? O primeiro passo é resolver esse aprisionamento da urina, que geralmente é por meio de um cateterismo, uma passagem de uma sonda urinária para retirar essa urina aprisionada. A depender do caso, essa sondagem ela pode ser momentânea, de alívio, ou pode ser uma sondagem de demora, permanente. Depois de resolvido essa retenção, nós vamos ponderar se trata-se de um caso agudo ou crônico. Os quadros agudos geralmente são autolimitados, tendem a melhorar após a retirada do efeito causador. Por exemplo, após ter passado o efeito de uma medicação ou de um anestésico. Já os casos crônicos são aqueles que precisam de maior investigação e que o tratamento vai depender da causa identificada. Por exemplo, se a obstrução crônica for causada por um fecaloma, um bordo de fezes, esse fecaloma tem que ser tratado. Se for causado por um mioma, deve ser ponderado a cirurgia desse mioma. Se for devido a alguma doença neurológica, o tratamento deve ser voltado ao tratamento dessa doença. Retornando ao início, qual o diagnóstico do nosso caso? A nossa paciente estava em uso de antialérgico. Então, essa foi a causa da sua retenção urinária aguda. Ela teve que ser sondada no pronto atendimento, passou cerca de 2 dias internada em avaliação e foi liberada após sem a medicação e sem nenhum sintoma. E esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau!